mal acostumados, tá? As pessoas não fiscalizar vocês. Quando vem alguém para fiscalizar, vocês ficam desse jeito. Olá, boa tarde. Imagens realmente que chocam, depoimentos marcantes. Esta é a situação do Hospital Psiquiátrico Teixeira Lima, em Sorocaba. Você vai ver a reportagem exclusiva feita durante a fiscalização do hospital daqui a pouco. Nossa equipe há semanas tem recebido denúncias. Pedro Leão, boa tarde. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Nós já mostramos casos de agressão, casos de denúncias de flagrantes e também denúncias de familiares. E esses denúncias, esses problemas são as principais causas, são os principais motivos que acontecem lá dentro do hospital, e um dos principais motivos para que esses problemas aconteçam é a falta de fiscalização. E sobre este assunto eu converso agora com a defensora pública Elaine Ruas. Elaine, por que é tão difícil a fiscalização em hospitais psiquiátricos? Boa tarde. Boa tarde. A fiscalização deveria ser feita pelo Estado e pelo município, porque existe um repasse de verba pública para o atendimento dessa questão da área da saúde, né? Então, caberia a esses entes fazer essa fiscalização, através da vigilância sanitária, através da vigilância epidemiológica, enfim. Além disso, nós temos no município a Comissão Revisora das Internações, que deveria fazer uma análise das internações no prazo de 7 dias após a internação. E isso não está funcionando de forma adequada no presente momento. Tá certo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, conversa mais. Nolan, é com você. Tá certo, Pedro, obrigado, até daqui a pouquinho então. Olha, fique ligado porque daqui a pouco então, com exclusividade, a gente volta a falar e mostrar mais sobre a situação caótica do Hospital Psiquiátrico Teixeira Lima, em Sorocaba. Bom, agora a gente fala da vistoria feita hoje no Hospital Psiquiátrico Teixeira Lima, em Sorocaba. Nossa equipe acompanhou com exclusividade e olha, o que eu encontrei por lá foi uma situação muito grave. Veja a reportagem. Vou entrar porque eu sou fiscal do povo, né? Na primeira ala, chamada de Sorocaba, onde a doença mental dos pacientes é menos grave, dormiam com tranquilidade. A cada momento que nossa equipe passa por corredores, as cenas mudam. Pacientes pelados, no chão, urina por quase toda parte. Internos pisam descalços. O banheiro foi encontrado muito sujo. Um dos vasos teria sido arrancado. Em outro banheiro, o que falta é a pia. Vidraças quebradas. Nos quartos, roupas molhadas com cheiro forte de urina. Quando fomos visitar a ala feminina, o diretor do hospital, Dr. Disseu Doreto, chegou à instituição e não permitiu a vistoria por parte do vereador Isídio. A sua função é de vereador, é função lá na Câmara. Não, senhor, tem que fiscalizar. Mas o senhor acha que o senhor recebe dinheiro público, você não faz o que bem entende? Eu dou satisfação para a prefeitura tem fiscalização, a Anvisa vem aqui. Pelo jeito não tem não. Para o diretor do hospital, a instituição atende às necessidades dos pacientes. Nós temos um número de funcionários que permite que a gente dê um atendimento digno, certo? Mas não é o ideal, certo? Mas é um tratamento digno, assim. Depois de denúncias de maus-tratos no Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba, feitas pelo programa Conexão Repórter do SBT em 2012, foi formulado um termo de ajuste de conduta. Até 2016, todos os hospitais psiquiátricos do Brasil devem deixar de internar os pacientes. Vai ser uma nova proposta de atendimento. Obrigado. E essas imagens que o diretor do Hospital Psiquiátrico do Teixeira Lima não permitiu que a nossa equipe gravasse, só nós temos. E você vê hoje à noite, às 6h40, no Noticidade. Eu converso agora com o Pedro Leão, que está na Câmara Municipal de Sorocaba. Pedro, o vereador Isídio foi quem comandou aí essa vistoria. A partir do que ele viu, quais providências devem ser tomadas? Olha, Nolan, antes dele responder essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta ao vereador. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Saúde Pública da Câmara. Qual foi sua avaliação depois dessa visita? Que nada foi feito depois da comissão que nós montamos aqui em 2011, especial para tratar do assunto, e também do TAC. Em relação ao TAC,
que está envolvido Secretaria de Saúde do Estado, União, através do Ministério da Saúde, fizeram várias reuniões aqui em Sorocaba, mas o foco foi mais o Veracruz e estão esquecendo dos outros hospitais. Qual será a ação dos vereadores agora? Nesse momento nós vamos entregar um relatório do que nós vimos hoje para todos os participantes do TAC e vamos cobrar uma providência imediatamente, que eles venham até Sorocaba, façam uma reunião só para tratar do assunto do Teixeira Lima. Existe um termo de ajustamento de conduta, o TAC, que prevê o fechamento desses hospitais, não é mesmo? Isso, mas antes do fechamento, a desinternação, antes do fechamento, as residências terapêuticas e esses hospitais, eles têm que parar de receber pacientes misturados. E lá está tudo misturado. Tem dependente químico, tem gente com saúde mental, tem idoso, tem jovem. Então está tudo misturado. Sem contar as condições que essas pessoas estão lá. Cama quebrada, cama queimada, urina nos corredores, enfim. Né, um abandono total, que mostra a falta de investimento, inclusive, em pessoal. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E olha, essa vistoria aconteceu depois de várias denúncias contra o Teixeira Lima. Uma delas, nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade. Um senhor de 84 anos morreu dentro do hospital nesta semana. O atestado de óbito emitido pelo hospital aponta que ele teria tido um infarto, mas a família contesta a informação. Veja. Nossa equipe acompanhou quando a funerária foi buscar o corpo de Benedito Campos Bento, 84 anos. Estavam 3 funcionários lá, os 3 auxiliares de enfermagem, eles estavam limpando a boca do paciente para o médico poder ver o paciente. O médico, acho que na verdade o médico nem sabia que tinha, mas ele foi feito tudo uma maquiagem, eu acredito que tenha sido um engasgamento. Segundo o denunciante, casos de engasgamento são comuns. Eu cheguei a ver 5 pacientes, mais ou menos, 3 chegaram aí a óbito. Um foi com caroço de manga, que ele engasgou. O outro foi com bagaço de laranja, que morreu engasgado. E uma mulher engasgou com barra de chocolate, só que essa o marido estava na visita e ele chegou a ver, só que não tinha funcionários perto, então por isso que ela morreu, né? Assim que foi notificada da morte, a surpresa da família. Mas por que meu pai morreu? É isso que eu perguntei. Mas por que ele morreu? Foi só 4 dias. Ele morreu porque seu pai estava fraquinho e não aguentou. Mas ele estava fraquinho mesmo? Fraquinho nenhum, estava forte. O médico Dirceu Doreto, que também é o diretor do hospital, declarou que a causa da morte foi infarto agudo de miocárdio, o ataque cardíaco. Por se tratar de 4 dias de internação, quem soube da morte questiona. Infarto fulminante, o cara, se fosse um paciente velho que está aí há 5 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano no mínimo. Isso em todos os hospitais psiquiátricos, eu acho que acontece tudo isso. Eles nunca fazem eles nunca mandam para análise, eu sei lá como que funciona isso, mas sempre é infarto, parada cardiorrespiratória, só, não tem nada mais. A família de Tatuí resolveu abrir boletim de ocorrência. O velório foi suspenso e o corpo do idoso foi levado ao IML de Itapetininga. Ele estava normal, o problema dele era mental, mas fisicamente ele era uma pessoa normal. Agora ele está lá no caixão cheio de hematomas, coisa que ele não foi assim. Ele foi internado, ele não estava assim. Está cheio de hematomas, não tinha problema cardíaco. A família tem o direito de fazer essa solicitação e a gente muitas vezes, infelizmente, uma questão que é bastante negligenciada em saúde mental são as condições clínicas e físicas das pessoas com transtornos mentais. Mas o essencial, fundamental, é que a gente faça uma investigação até o fim do óbito e possa aí sair de uma situação de dúvidas em relação à família e preservação do próprio profissional que acompanhou o momento de óbito e o atendimento desse paciente. Em 3 horas, a nova declaração de óbito formulada pelo Instituto Médico Legal. Insuficiência respiratória, broncopneumonia aspirativa, aspiração de conteúdo gastroesofágico e traumatismo crânioencefálico, não recente.
Médicos consultados pela nossa equipe disseram que isso significa que o paciente teria se engasgado, o que causou vômito, e o idoso teria aspirado o líquido, causando a parada respiratória. O infarto do miocárdio era a causa mais provável, que ele não estava manifestando nenhum tipo de sintomatologia pulmonar. E nesta quarta-feira pela manhã foi enterrado o corpo de seu Benedito. E eu acho que nós vai levar até o fim esse negócio. Dúvidas também deixou a morte do filho de Rafaela Torres, mãe de Milton da Silva, de 34 anos. Ele era paciente do Teixeira Lima. Acontecido que ele engoliu a manga. Ele engoliu a manga e foi a causa da morte dele. Foi há 6 meses que dona Rafaela recebeu a notícia que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Antes das 4 horas, a enfermeira ligou. Aí ela falou assim: Rafaela, eu sou enfermeira. O Milton acabou de falecer. Que notícia está me dando, meu menino? Aí eu entrei em choque, né? Para a família, houve negligência do hospital. Faltou uma pessoa para olhar ele ali, né? Porque tem que ter, né? Ele sozinho ali deitado, debaixo do pé de manga, eu não queria pôr ele lá. Por que será? A senhora já estava assim? Eu não sei. Apesar da dor e da certeza de que o filho não volta mais, a mãe faz um apelo. Tem que pôr mais enfermeiro, mais pessoas para cuidar do paciente ali dentro. Porque é uma judiação. Sobre este caso envolvendo a morte de uma pessoa dentro do hospital, eu volto a conversar com a defensora pública Elaine Ruas. Elaine, com a diferença dos laudos no óbito, o que cabe à família? A família que se sente lesada com essas violações de direitos humanos deve buscar o judiciário através de advogado ou da própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende na Avenida Barão de Tatuí, número 231, das 7 às 9 horas, para atendimento de casos novos. E buscar a reparação de danos, né? Não tem muito o que fazer nesses casos. E como você vê o acúmulo de função por parte do diretor do hospital? Para mim, isso demonstra um só fato, que há uma ausência de investimento, e não é só a questão do acúmulo deste profissional. Existem poucos enfermeiros, poucos auxiliares de enfermagem, e esse estabelecimento não pode ser classificado como estabelecimento de saúde, porque de fato não estão proporcionando a saúde, né? Então, acho que é uma piora da situação dos pacientes. Ok, muito obrigado pelas informações. E a gente lembra também de um caso que aconteceu há 25 dias. Um homem, ele foi agredido por outros internos. A TV Sorocaba SBT mostrou esse caso com exclusividade. José Adilson da Paixão teve 3 perfurações no intestino e os rins também foram afetados. E o quadro dele é estável, mas ele ainda corre o risco de morrer. Segundo familiares, mesmo que ele sobreviva, ele sofrerá sequelas. Nolan. Caso grave mesmo. Obrigado, Pedro, pela participação. O jornalismo da TV Sorocaba vai continuar falando dessa situação do Hospital Teixeira Lima. Hoje, às 6:20 no Noticidade, são mais denúncias. Não perca.